Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela e hoje a gente vai vir compartilhar sobre os Anunnakis, sobre como começou o nosso planeta, quem eram as primeiras raças que vieram para cá, que ainda seguem aqui, como chegaram os Anunnakis, como começou todo esse controle, essa dominação pela Matrix, quem são as raças que controlam a Matrix e como elas também já estão indo embora, sendo levadas daqui, tá? E também sobre algumas coisinhas que vão acontecer, que já estão acontecendo, para você já ficar bem informado, bem avisado e não cair nessa besteira. A gente vai começar a compartilhar tudo isso, tá? De uma maneira fácil, simples, como a gente sempre faz aqui. Se você tá chegando agora, se inscreve aqui no canal. Você vai ter muita informação, foi o universo que te trouxe aqui para você se conectar com a realidade real, não a realidade virtual que você vive. Todos vocês que estão aqui, eu quero falar que eu amo vocês, cada um de vocês. Dá as graças de verdade ao clube de membros, o meu abraço, o meu beijo e a minha gratidão. E vamos começar, vamos pisar no acelerador. E aí, você vai ter que acreditar sim ou sim, porque você pode pesquisar. É o seguinte, gente, o planeta Terra, ele começou, tá, a evoluir, a se formar quando muitos outros planetas já estavam evoluídos, já tinham seres, já tinham tecnologia, já tinham tudo. Quem foram as primeiras raças a existir aqui no nosso planeta? Os arcturianos, que já tinham um território deles aqui, que muitos já tinham vindo para cá e feito como uma vila, um país, vamos falar assim, tá? E os andromedanos, que tinham outra parte do território que também era como país deles. Qual era essa diferença entre essas duas raças, entre esses dois povos? Os andromedanos, eles lidavam melhor com a natureza, com os animais, eram mais hippies, trabalhavam mais com energia, eram magos, eram alquimistas. Eles conseguiam fazer, transformar, cocriar tudo através das energias. E os arcturianos, eles tinham uma tecnologia super avançada. Então, eles só trabalhavam através da tecnologia avançada. Eram como a água e o vinho, totalmente o oposto. Só que eles se respeitavam, se levavam bem, ninguém se metia no território do outro, com a cultura do outro e nem com a maneira de ser. Cada um ocupava uma parte do território e cada um na sua, como se fosse dois países diferentes, tá? O que aconteceu? Quando teve a Guerra de Órion, vieram os seres fugidos daí e já também existiam aqui, tá? Só que eles ainda estavam como escondidos, sem manifestar, sem tumultuar, sem fazer nada, tá? O que aconteceu? Teve um aviso para os andromedanos, tá? Dos seres de luz de outra dimensão, de outros países, que estava vindo em direção à Terra e justamente no território deles, um meteorito gigante que poderia exterminar e acabar com o território deles. Mas antes disso, eu vou contar. Esses seres que já vieram para cá da Guerra de Órions, que eram os reptilianos e os draconianos, eles já estavam começando a querer impor regras, limites, mandar, dominar. Foi quando os Anunnaki chegaram no planeta Terra, porque eles vieram em busca de ouro para regenerar suas naves, porque o ouro tem esse poder de regeneração, de construção,
eles vieram para cá e descobriram um planeta primitivo, pouco habitado ou quase nada habitado, porque já não haviam muitas raças. Olha o tamanho do planeta Terra e só haviam praticamente 2 povos aqui. Esses que eu tô contando. Então, eles vieram e se estabeleceram também em uma região, sem brigar com ninguém. Foi o seu pai, tá? Que deu. Ele foi Anu, que tinha os 2 filhos, tá? E falou: ó, vocês vão para lá, já que o planeta não está muito habitado, vocês tomam conta de lá, vocês colonizam esse planeta e o planeta é para vocês. Tudo bem, tá legal. Quando eles chegaram aqui, eles viram que tinham esses 2 povos que não causavam problema, que cada um vivia no seu sistema, nas suas crenças, no seu modo de vida e não se metiam com ele. Mesma coisa os povos que viram os Anunnaki chegarem. Ah, eles chegaram aí, também estão aí, não estão causando problema, tudo bem. Quando os draconianos e os reptilianos viram que já chegou gente poderosa e que já queria se fazer dono do planeta Terra, aí eles se incomodaram. Porque enquanto estava só os 2 povos ali, não passava nada. Só que quando eles viram que chegaram os Anunnakis, tá? Que são seres vindo do céu, eles se incomodaram e aí começaram a tumultuar o planeta, arrumar confusão, querer mandar. E o que aconteceu? Os Anunnaki se enfadaram, se puseram bravos, cabreados e foram lá e pá! Começou a guerra com os draconianos e com os reptilianos. Aí o que aconteceu? Os povos que viviam aqui em paz, só que eram incomodados sim, também pelos reptilianos e pelos draconianos, acharam o máximo os Anunnakis, porque falaram, chegou alguém para parar os pés, para pôr um stop aqui nesses caras que querem ser os malvadões aqui da Terra. E foi aí que eles aceitaram então que os Anunnakis gerenciassem o planeta Terra, que pusessem ordem ali naquela bagunça toda que estava, porque eles estavam tumultuando demais depois de um tempo. E tudo bem. E eles ficaram como os diretores da Terra, tá? Sem incomodar ninguém. Os arcturianos continuavam a viver como eles estavam vivendo. Os outros também. Só que o que acontece? Os andromedanos falaram assim, olha, a gente já foi avisado que vai vir um meteorito diretamente na nossa região, no nosso país, no nosso povo, e a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês podem ajudar para que isso não passe, porque vocês têm uma tecnologia muito mais avançada e essa é a especialidade de vocês. Eles falaram não, cada um com seus problemas. Vocês não mexem com energia, com alquimia, com a natureza, vocês plantam, vocês colhem, vivem com os animais. Então, problema de vocês, cada um que resolva seus problemas. Só que o que aconteceu? Foi aí que começou a guerra entre os 2 povos, porque eles não aceitaram essa resposta que logicamente não era óbvia. Isso não é um problema meu, se atingiu o mesmo planeta que eles estavam morando, e começou a guerra entre os andromedanos e os arcturianos, e começaram a usar energia, coisas atômicas também, tá? Contra um e contra outro. E isso começou a afetar tanto um povo quanto o outro, tá? Causou desastres gravíssimos, eles foram se deteriorando, perderam muita coisa, perderam muitos seres, até que chegou sim o dia do meteoro
topar diretamente com o povo deles e eles afundaram. Que essa qual foi? A Atlanta. Essa aí é que afundou e que todo mundo já conhece, tá? E foi aí que tudo começou. Quando afundaram, muitos seres foram despertados na noite anterior e avisados de que isso iria acontecer nessa madrugada. Os seres que foram avisados, que deram tempo de avisar os outros, para onde eles foram? Eles saíram do seu território, tá? Como se fosse do seu país e começaram a se esconder. Aonde? Na camada intraterrena da Terra, que é onde muitos estão hoje em dia, desde aquela época. Eu tô falando de uma forma bem fácil aqui para todo mundo entender. Só que esse meteoro também causou a destruição do território arcturiano, tá? Por consequência. É a mesma coisa, você joga um negócio ali, ele vai fazer efeito agora ali, mas depois ele vai se propagando mais adiante. Isso aí acontece hoje em dia também, né? Está acontecendo. Então a pessoa fala, isso lá é lá no norte que está acontecendo. Tudo bem, cai no norte primeiro, mas depois vai indo até chegar no sul. É assim que é. A história se repete. Aí o que aconteceu? Quando sumiram esses povos, quem dominou aqui? Quem dominou foram os Anunnakis que tinham vindo. E como eles eram corajosos e valentes para brigar e pelear e enfrentar os draconianos e os reptilianos, eles ganharam o poder dos donos da Terra. E eles ficaram como os donos da Terra. Só que o cosmos, a Confederação Galáctica, falou, vocês vão ter que criar outro povo, porque esses povos já foram extinguidos. Então, vocês vão ter que criar um novo ser para popular esse planeta. O que eles fizeram? Como Enki, que era um geneticista muito poderoso e muito inteligente, ele começou a criar os seres da Terra. Ele pegou os seres que já tinham aqui e aperfeiçoou com os dons de vários outros conhecimentos que ele tinha para aperfeiçoar esse ser, para ser um ser maravilhoso, magnífico. Então ele pôs tanto poder nesse ser, que esse ser saiu mais perfeito do que eles, com mais tudo, mais poder, mais inteligência, mais espiritualidade, mais tudo. Esses primeiros seres a serem criados foram os elfos. Para quem conhece aí ou já ouviu falar, sim, os elfos realmente existiram e eram os seres perfeitos do planeta Terra. Só que o que aconteceu? Os elfos, eles eram tão poderosos porque eles juntavam poderes da natureza, poderes tecnológicos, espiritualidade, inteligência e de tudo, que eles ficaram mais poderosos que os Anunnakis, muito mais poderosos. E aí, o que aconteceu? Aí vem a inveja, a ganância, o poder, que é onde começa a destruição. Os Anunnakis falaram assim, Anu, que é o pai, né, de Enki, que foi quem criou esses seres, falou, olha, temos um problema. Você criou um ser melhor do que você, mais poderoso do que você. Então você não vai conseguir comandar e ser o dono do planeta Terra, porque eles são seres superiores a você. Entendeu? O que aconteceu?
Enki falou assim, nossa, é verdade. Se eu crio alguém melhor e mais superior do que eu, como eu vou conseguir comandar isso aqui? E os elfos, eles foram expulsos do planeta Terra. Muitos foram destruídos, tá? Destruídos mesmo. E os que conseguiram se salvar foram embora do planeta Terra para outros planetas, para outra dimensão, porque aqui ia ser impossível sobreviver, porque eles eram mais poderosos. Tudo bem, a gente já chegou nessa parte. O que acontece? Enquanto isso, os draconianos e os reptilianos, que os Anunnakis também têm essa origem, porque o Enki também é uma mistura de reptiliano, eles foram crescendo, foram pegando força, porque com toda essa energia da inveja, da vingança, da morte, da destruição, os draconianos e os reptilianos foram criando mais força e acabaram dominando o próprio Enki, porque essas raças, eles têm o poder de manipulação mental, totalmente. Além deles terem o poder da transformação visual, corporal, eles também têm o poder da manipulação mental. Então, parecia que eram os Anunnakis que estavam mandando aqui no planeta Terra, mas na verdade eram os draconianos e os reptilianos que estavam dominando tudo, através também dos Anunnakis. E eles pensaram assim, então a gente tem que pôr alguém para trabalhar aqui pra gente, não pode ficar sem ser nenhum. Então vamos criar um ser menos evoluído do que nós. Já que tem essa espécie em evolução, que eram os humanos, vamos pegar e fazer o seguinte, para eles não ficarem tão poderosos, porque os humanos, eles se transformariam em elfos, tá? Que eram mais poderosos. Para eles não chegarem a se transformar em elfos, vamos desligar aqui 10 filas dos 12 DNAs que eles têm, porque daí eles não vão ter a capacidade tão grande que a gente deixou ligada, porque nós já fomos criados para ser elfos, com todos esses poderes muito mais poderosos do que eles tinham. Só que quando eles viram que tinha poder demais, então eles falaram, vamos continuar aí essa fabricação, só que vamos desligar 10 das 12. Assim eles vão continuar sendo potentes para o nosso serviço, só que eles não vão chegar nem aos nossos pés de espiritualidade, expansão da consciência, visão, poder, nem nada. Eles vão servir aí para o básico, para o que a gente quiser. E foi isso que virou o ser humano. Um ser básico, inteligente sim, mas limitado. É isso aí que se resumiu o ser humano. Aí, o que aconteceu? Mesmo assim, nós éramos uma raça com pouco funcionamento, com 2 filamentos só ligados, mas funcionávamos de maravilha. Então, os reptilianos, que são os expertos em manipulação, em dominação, em escravização, falaram assim, olha, a gente tem que criar um método para dominar eles. O que é que prende eles? No que a gente poderia manipular eles? Que foi aí que foi criado o dinheiro, a moeda, o trabalho. Eles só vão conseguir ser recompensados se eles trabalharem assim, desse jeito, como tem que ser,
para sobreviver, eles vão ser remunerados, recompensados. Se trabalha do jeito que a gente quer, sim. Se não trabalha, não ganha nada e morre de fome. Foi assim mesmo, desse jeitinho que começou, tá? Foi aí que criaram o dinheiro, a moeda, o trabalho e tudo isso. Tô resumindo aqui bem resumidinho para todo mundo entender, tá? E aí foi assim, quem trabalhava ganhava, quem não trabalhava não ganhava. Quem trabalhava ganhava, comia. Quem não trabalhava não ganhava, não comia. Tudo aí do mesmo jeito que é hoje, tá? Isso aí já tem milhões de anos que funciona assim. E assim foi indo. Aí o que eles falaram? Gente, a gente não pode deixar eles... e a gente durava muitos anos. Só que quanto mais o ser humano durava, mais ele ia entendendo o que estava acontecendo, ia entendendo a realidade, que aquilo ali não era normal. Ia se encontrando com os elfos que ainda estavam escondidos no planeta e que contavam que isso aí, tudo como tinha sido, como tinha ocorrido, por que o ser humano era assim agora, por que vivia dessa maneira agora. Então o ser humano começou a ter muita informação que ele não deveria ter, que ele nem podia ter. Só que ainda tinham esses seres, como ainda tem, tá? Muita gente já viu, até gente que tá aqui, já deve ter visto alguma vez na vida. Eles são muito bem escondidos. Por que eles são muito bem escondidos? Porque senão acabam com eles, né? Como já acabaram lá nesse tempo que eu tô contando. Então, o que aconteceu? Eles falaram, gente, a gente não pode deixar o ser humano durar tanto tempo assim, porque senão eles vão se inteirar e vão saber de coisas que eles não têm que saber. Eles têm que vir aqui para trabalhar, obedecer, e é isso aí. Eles são todos uns bonequinhos, soldadinhos e escravos na nossa mão. Aí, o que aconteceu? Aí em que teve uma outra ideia genial para eles, né? Claro que com a ajuda do seu irmão, né? Que era um malvado total. Mexa aí de novo nesse DNA para que eles durem menos. Porque se eles durarem 300 anos, 700 anos, 3.000 anos, eles têm mais oportunidade, mais chance de entender e de saber como realmente eles foram criados, como funciona tudo isso, tudo que aconteceu. Eles têm mais oportunidade de ter contato com os seres, ou não, porque eles ainda não sabiam que os elfos escondidos é que estavam informando os humanos. Eles pensavam que estavam despertando, porque ficavam tanto tempo vivos, que despertavam e acabavam recordando. E o que aconteceu? Eles mexeram de novo no DNA para que o ser humano se acabasse mais rápido. Que em vez de durar 3.000 anos, a gente durasse 100, assim, 200 era antes, e cada vez menos, né? Porque depois eles começaram a contaminar os alimentos, a água, o ar e tudo mais que existe hoje, e o ser humano foi conhecendo o que é doença, o que é enfermidade, o que é tudo isso, né? Que cada vez a pessoa dura menos, que tem gente que morre com 40, com 50, com 70, com 80. Antes isso não existia, tá? Então isso tudo foi pela modificação que eles fizeram. E aí o que eles inventaram? A gente não pode só deixar eles morrerem e daí partirem para outro planeta e para outra dimensão, porque a gente precisa deles aqui, seguindo, trabalhando para nós. Porque quem vão ser os nossos bonequinhos, os nossos soldadinhos? Então, o que eles inventaram? A roda de Sansara, que é o quê? Um campo eletromagnético que eles criaram ao redor do planeta Terra,
na quarta dimensão, para quando o ser humano morresse, quando ele fosse ascender, ele não passasse desse bloqueio, tá? Desse campo eletromagnético, e que já tivesse tudo ali preparado para ele não sair do planeta Terra, para ele não conseguir sair. Nesse meio tempo, o que já foi inventado? Já foram inventadas as religiões, porque aí, como eles são muito inteligentes, muito, tá? Principalmente os reptilianos e os draconianos, que daí também eu não vou entrar no vídeo hoje dos arcontes, tá? Que são os cabeças, eu não vou entrar nesse vídeo hoje, tá? Isso aí vamos deixar um outro vídeo deles. E falaram assim, então a gente tem que inventar religião para eles se conformarem e não se questionarem por que eles estão durando cada vez menos. Por que eles não vivem mais 3.000 anos, 7.000 anos e vivem 100 anos? Foi aí que começaram a inventar religião. Porque o ser humano já se questionava por que Deus faz isso, por que a gente tem que vir, por que a gente tem que trabalhar tanto, por que a vida é tão difícil. Então, o que é Deus? Porque todos os seres sempre têm Deus dentro de si, porque somos Deus, somos a centelha divina, somos fractais da alma. Começou esse questionamento, quando tudo começou em mal, o próprio ser humano começou esse questionamento com a sua própria centelha divina, de que algo não estava normal, de que não era assim. Por que estava assim? Por que acontecia isso? Quando ainda se conectava, tá? Que é o que está voltando a acontecer agora e que acontece com muita gente já, tá? Que sempre se perguntou por que o mundo é assim, o que eu tô fazendo aqui, esse não é o meu lugar, etc. Se você já se perguntou aí, deixa aqui para mim no comentário. Alguma vez você já se perguntou o que eu tô fazendo aqui? Esse mundo não é meu? Ou por que o mundo é assim? Ou por que Deus deixa isso acontecer? Deixa aqui para mim no comentário se você já se questionou sobre isso. Então, quando começaram esses questionamentos, eles inventaram a roda de Sansara e as religiões. Para as religiões ensinarem que você está aqui porque você foi mal, porque você não presta, porque você tem que recuperar e reparar as coisas ruins que você fez com as pessoas que você fez. E aí criaram a reencarnação, que a reencarnação não era obrigatória. O ser desencarnava, que não existia, pode desencarnar, mas pode também mudar de corpo físico, tá? Da mesma maneira que os espíritas, eles incorporam outras almas, você empresta o seu corpo para uma outra alma. Isso aí é incorporar, e isso aí é que muitos seres fazem. Eu quero viver agora em Sírios, então eu vou lá e entro numa alma de um bebê, ou um corpo, um avatar que está lá e eu posso pôr a minha alma nesse avatar. Isso existe, tá, gente? Quem já viu aqui o filme Avatar, se não viu, vai lá e vê, porque é assim. Muitos planetas são assim que funcionam. Você escolhe um avatar e você põe a sua alma dentro desse avatar. Se é o avatar de Sírios, se é o avatar de Arquitúrios, se é o avatar de um Pleiadiano, onde você quiser. Você só transfere a sua consciência, tá? Que é a sua alma, para outro avatar. E é assim que é. Porque antes o ser humano não envelhecia. Ele vivia 700.000 anos, 300.000 anos com a mesma fisionomia de jovem.
parecia que você tinha 30 anos sempre. Você podia ter filhos sempre. Não tinha envelhecimento de células, nada disso. Isso tudo foi uma modificação, tá? Genética. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo para muitas pessoas que vão ver, mas a gente tem que compartilhar, porque tem que abrir a mente, tem que expandir a consciência. Aí, o que aconteceu, gente? Eles inventaram essa reencarnação. Eu vou resumir aqui rapidinho, porque é muito assunto, tá? Se vocês gostarem desse tema, vocês deixam aqui nos comentários para eu saber se eu venho mais compartilhar sobre esses assuntos. Se não, aqui é para todo mundo estar contente, feliz, informado, tá? Ter o conhecimento. Só me diz se você gosta desse assunto, se não gosta, qual o assunto que você prefere. É isso aí. Eu só peço para você deixar o seu like sim para o YouTube ajudar o canal, tá? E também, se você quiser ser clube de membros, você pode ir lá no clube de membros, ajudar o canal, ter acesso ao grupo do Telegram, tudo isso, tá? Eu falo aqui para não esquecer depois. Então, gente, a reencarnação, você morria, porque como já modificaram de novo o ser humano, então a gente durava cada vez menos tempo. A gente ia envelhecendo, com toda a contaminação que eles jogavam no alimento, na água, no ar, em tudo, a gente ia se deteriorando, a gente ia tendo doenças. Aí eles criaram as indústrias farmacêuticas para já a gente ter que comprar o remédio e se curar da doença que eles mesmos puseram. Tudo isso. Aí o que acontece? A gente morria e como eles já tinham inventado as religiões, então quem acreditava que ia lá para o encontro de Deus, que era aquele barbudo sentado na cadeira, ou você ia para o encontro de Deus ou você ia para outro lugar feio, né? Então eles criaram aquele túnel, tá? E luminoso, que algumas pessoas aqui já devem ter passado por ele. Eu já passei, sim, ele existe, tá? É um túnel de luz que você vê a luz lá no fundo, então você vai seguindo esse túnel até o final. Quem não morre, tá? Volta, que é a experiência, tá? De quem quase morre, só que volta. E aí lá você é recebido por médicos, por espíritos bons, auxiliares, você vai para hospitais, para colônias, para centros de tratamento, dependendo do problema que você teve aqui no planeta Terra. Tudo isso, gente, é simulado, tá? Para você pensar que você chegou no paraíso, num mundo de luz, de ajuda, de amor. Tudo isso é preparado já para quê? Para deixar você preso aí nesse campo eletromagnético que você não pode acender e fazer a proposta para você. Falar assim, olha, você foi muito ruim nisso na vida, nisso, naquilo outro, você fez mal para aquela pessoa, você matou, você roubou, você usou porcaria, ou você bebeu demais, N coisas, tá? Várias coisas. Então, você quer uma oportunidade para você poder evoluir? Você quer? A pessoa vai falar, nossa, claro que eu quero. Porque eles passam um filme, tá, gente? Holográfico de todas as merdas que você fez durante a sua vida. E a pessoa fica com uma culpa na consciência, falando, gente, como eu pude ser assim? Como eu pude ter feito isso e aquilo e tal? Então, claro que eu quero consertar. Ah, então tá bom, você quer consertar? Você quer redimir? Então você vai ter que voltar para você redimir, consertar esses erros. E aí quando você poder
você poder evoluir, você poder ascender. Ninguém faz nada forçado, tá? Porque existe o livre-arbítrio. Antes que vocês me perguntem isso. Sim, existe o livre-arbítrio, mas você é conduzido, manipulado, sugestionado. Então você sim aceita e você assina. Esse é o contrato kármico que eu já deixei aqui em outro vídeo. E esses que eu tô falando da reencarnação são os senhores do karma, que eu também já trouxe aqui em outro vídeo. Eu vou deixar eles aqui no primeiro comentário fixado, para quem não viu. Então, o que acontece? Você assina lá, eles têm... Põe chip, sim, você, tá? Chip de controle, por isso que muita gente aí não avança, não resolve nada, não sai ali da repetição. E aí, o que acontece? Eles põem o véu do esquecimento. Então, me diz uma coisa, como você vai aprender e você vai consertar o que você fez se você vem com o véu do esquecimento? Não serve para nada. Você vai vir uma pessoa como nova, com a consciência zerada, e sem lembrar de nada e sem poder pedir perdão para quem você fez mal, sem poder fazer as coisas diferentes do que você fez. Não tem sentido isso. Eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Se realmente a reencarnação é feita para você consertar os seus erros e se perdoar e se desculpar com as pessoas que você fez mal, por que você vem com o véu do esquecimento? Eu não posso saber para quem que eu fiz mal, para eu pedir desculpa, para eu ser uma pessoa melhor com essa pessoa. Eu não posso lembrar o que eu errei para eu poder consertar e não fazer mais e fazer diferente. Então aí você já vê que tem alguma coisa errada nessa história, né? Porque para você fazer as coisas direito, que supostamente você fez mal, você tem que saber o que é que você fez mal, para você fazer o contrário daquilo, para você fazer o bem. Então eles já começam aí a manipulação. Quando você volta, você não lembra de nada. É como se você fosse uma nova pessoa de novo no sistema deles. É um novo robô, de novo um novo robozinho. É aí que tá. Gente, eu quis trazer esse vídeo para explicar assim, espairar em tudo para vocês entenderem um pouco, tá? O que eu mais quero falar assim antes de terminar, tá? Ainda existem os elfos aqui? Existem, tá? Não tantos como eram, mas existem. Por isso tem muita gente que vê sim na natureza. Estão sendo mais vistos agora na transição planetária. Existem muitos seres intraterrenos, existe tanto do bem quanto do mal. Para que todo mundo aqui saiba, na camada interna terrestre existe vida, muitas vidas, tá? Boas e más. Existem muitas raças. Eu já comentei aqui também dos homens formigas, que são os encarregados de guardar sementes, as semilhas da nova terra, tanto de comida, de animais, de seres, de tudo, tá? Tem semente para tudo. Eu já compartilhei a foto deles no canal do Telegram. Quem é aqui do canal do Telegram, do Clube de Membros, já viu. Sim, eles existem. Existem outros seres, os pleiadianos estão um monte entre nós. Eles têm a aparência física muito parecida, não, igual quase que a nossa, tá? Totalmente. Você vai ver uma pessoa ali normal, um ser humano. Existem muitos outros seres de outras raças, principalmente agora, sempre existiram, tá? Mas principalmente agora existem? Sim, existem. Arcturianos, sirianos, aviários, gente, um monte, andromedanos, um montão, tá? Os Greys são uma raça boa? Não. Eles foram também criados geneticamente, tá? Os Greys, eles foram criados pelos Master Greys para justamente fazer experiências com humanos,
Agora eles já não fazem mais, porque eles já também estão proibidos de vir. Eram aqueles que vinham e faziam abduções, que muita gente já teve experiência. Pode ser que você que esteja aqui também já tenha tido. Eles punham chip sim, como ainda muitas raças põem, tá? Põe sim, por isso que você tem que se proteger, principalmente antes de dormir, quando você for fazer a sua viagem astral. Também vou deixar o código aqui de liberar contratos kármicos, tá? Para você fazer, que o Grabovoi é um pleiadiano que trouxe essa técnica também. Vou deixar tudo aqui no primeiro comentário para você saber. Então, os Greys não são uma raça boa? Não são, tá? Eles também foram criados geneticamente com o único objetivo de estudar os humanos, tá? De fazer experiência com os humanos. Já tem muitos países, planetas colonizados por humanos. Marte já tem uma colônia de humanos, sim, morando lá. Para quem não sabe, sim, tem. Só que essa colônia de Marte está totalmente robotizada e submetida, a gente já sabe, pelos mesmos daqui, tá? Totalmente. A Lua, gente, muita gente vai ficar também triste com isso, que aí é um outro tema, mas a Lua também não é um planeta natural, tá? Ele é artificial. E eles têm bases aí com interesses também dos negativos. Então não tem nada que ver esse negócio da Lua, tá? Que muita gente pensa. Eu tô vindo aqui falar um pouco de tudo, resumindo um pouco de tudo. Eu achei importante sim, porque tudo tá acontecendo, tudo vai ficar mais escancarado, vai começar a acontecer cada vez mais, então muita gente vai se chocar. E se já tiver pelo menos uma base, uma informação geral sobre tudo, eu acho que fica menos doído, menos impactante. É assim que é, tá, gente? Você pode achar maravilhoso aqui esse mundo que você vive, ele vai ser, ele não é ainda, tá? Ele não é, porque ele ainda não está liberto, você também não está totalmente liberto. Se você está aqui, isso aí eu tenho certeza, você está despertando ou você está desperto. Isso aí eu tenho certeza, porque o universo não tocou na sua porta à toa. Se você veio para aqui é porque você está despertando ou você está desperto. Então você já tem entendimento suficiente para tudo isso aqui que a gente está compartilhando. E essa é a minha alegria, essa é a minha missão e essa é a minha gratidão. É isso aí, tá? Então, gente, não fica... muitas vezes eu trago vídeo aqui, as pessoas falam, nossa, não, é a realidade daqui para frente, tá? Então, é bom você ter essa informação e esse conhecimento antes, porque mais rápido você já vai terminar de abrir o seu olhinho. O seu olhinho é a sua mente, tá? Porque o olho é a mente, a consciência. Espera que eu falei demais. Então, gente, o que acontece? Aceita, procura, busca informação. Você não está totalmente convencido? É bom você estar, é bom você saber, é bom você conhecer. Você não pode estar aí metido ou metida numa caixinha, tá? Porque a vida e o mundo não é esse, tá? Uma caixinha ali que você pensa que a vida é isso, ganhar dinheiro, trabalho, casa, filho, marido, mulher, casa, trabalho, filho, praia, tal. Não, gente, é um universo inteiro, é muita informação, é muito conhecimento, são muitas raças, muitos planetas, muitas galáxias, muita vibração, muito pensamento, muito sentimento. Você é um ser
poderoso, maravilhoso. Você tem o poder de co-criar o que você quiser. Não fique nesse desespero, não fique nessa ansiedade, não fique nessa depressão. Tudo tem solução e você é capaz de tudo e muito mais. Saia da caixa, abra essa porta, desperte. Sinceramente falando, conte comigo, eu estou aqui para te dar a mão e para a gente seguir sempre adiante, nunca para trás, sempre para frente, tá? Para trás quem anda é caranguejo e caranguejo é um péssimo arquétipo. Faça uso dos arquétipos sim, eles são poderosos, tá? Tudo isso a gente vai seguir compartilhando aqui, muito mesmo, tá? Eu quero que você siga aqui, você vai conhecer mais temas, você vai descobrir mais coisas. Dá uma olhada em tudo, tem várias playlists de arquétipos, de espiritualidade, de ressonância harmônica. Você quer me perguntar? Deixa aqui seu comentário, eu respondo com meu amor, com meu carinho, sempre, para todos. Estamos sempre unidos, conectados, juntos, nos apoiando. Esse canal é de todos nós. Para isso serve o canal, para a gente trocar informação, trocar conhecimento, para a gente trocar energia. Cada mensagem que você manda, a sua energia chega para mim. Quando eu te respondo, a minha energia chega para você na hora. Você pode sentir ali quando eu te respondo. Pode ter certeza, é assim que a gente é, uma grande família. Pode ter certeza. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Vocês que já estão inscritos, deixa aqui seu like. Você que também não tá, deixa também, que não te custa nada. Gente, eu amo muito vocês. É uma felicidade estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma missão estar aqui com vocês e é uma gratidão por você estar aqui comigo e por eu estar aqui com vocês. Eu quero deixar o meu beijo, o meu carinho, minha gratidão. Fica com Deus e até a próxima.